Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: liberdade de ação. Então veja, olha, eu tenho observado casos específicos de pessoas que têm um estilo de vida livre, solto. Outros são mais fixos, mas ambos com motivos determinantes. Então normalmente as pessoas por aí, né, o que é normal, as pessoas não sabem qual a razão disso, o motivo de estar muito fixo ou ter uma vida mais solta, né? Tá certo? Então, olha, eu tenho observado, mas veja bem, ó, são casos que eu, como eu disse aqui, que eu fiz referência aqui, são casos específicos, né? Então, olha, a pessoa pode estar consciente ou não da sua situação pessoal. Ou seja, o porquê dela estar mais fixada, presa ao lar, à família, ao trabalho, ou mais solta, livre. Então veja bem, poucas pessoas, nesse corre-corre da vida diária, as pessoas não refletem, não tem esse hábito de analisar as coisas, de pesquisar e tal. Isso aí a gente vai criando esse hábito, esse estilo de vida, de pensar, de raciocinar, de analisar as coisas com o passar dos anos. Então na maioria das vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo com elas próprias, né? Consigo próprio, né? Tá certo? Que nem eu falei, esse hábito de analisar as coisas, de refletir e tal, né? Isso aí a pessoa desenvolve, né, com o passar dos anos, quando a pessoa se interessa por isso, né? Então a maioria não conhece a sua própria situação pessoal, por que ela está mais fixa, ali presa ao lar, ou se não mais solta, né? Por isso que está dizendo aqui, liberdade de ação. A pessoa ter liberdade para poder agir, né? Então, olha, primeiramente eu analisei a mim mesmo. Depois os meus familiares e outras pessoas. Então normalmente é assim, a gente começa analisando nós mesmos. Depois a gente começa a analisar aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, familiares, parentes, né, pessoas que convivem conosco no dia a dia, depois outras pessoas, a gente vai analisar. Enfim, é assim que a gente faz essa pesquisa, né? Então, olha, é importante ressaltar a questão das interprisões grupo-kármicas. A imensa maioria das pessoas mais fixadas, com pouca liberdade de ação, é aquela com graves pendências kármicas. Eu mesmo já citei anteriormente que a minha vida foi uma sucessão de libertações. Eu reencarnei, ressomei, né, num emaranhado de interprisões grupo-kármicas, mas com o passar do tempo fui me libertando. Apesar da ajuda que recebi, não sei como consegui. Então veja, o meu caso era minha característica é mais fixa, mais presa ao lar, à família, ao trabalho, tal. Aí eu percebi isso muito jovem ainda. Aí o que eu percebi que havia um emaranhado de interprisões grupo-kármicas. A gente está preso naquela situação toda, tá certo? Então, é como eu disse aqui, né? A minha vida foi uma sucessão de libertações. Tal. Então é uma situação dificílima, né, da gente se libertar dessas interprisões grupo-kármicas. É coisa que leva muito tempo. Muito tempo, às vezes décadas, né? E às vezes também não resolve. Às vezes a pessoa resolve bastante coisa e depois ainda tem alguma interprisão mais lá adiante também. Então, né, o meu caso foi esse aí. Eu estava mais preso ao lar, ao trabalho, tal, certo? Então o meu caso era mais fixo. Então, olha, eu observei casos específicos em que a pessoa já vai se soltando da família desde a infância, adolescência. Gente que viaja por muitos países. Sem ela perceber, a sua missão vai sendo cumprida neste mundo. Poucos têm consciência do seu processo existencial. Então, olha, a maioria, por motivos diversos, religião e uma série de situações, aí a pessoa não tem ideia disso, né? Que existe um processo existencial. A pessoa já fez uma programação, antes de reencarnar, a pessoa fez uma programação, né? E está aqui para cumprir algum tipo de missão, tem alguma situação aí e tal, né? Agora, principalmente quando é mais jovem, a pessoa não sabe por que ela está viajando num país, em outro, tal, tal. E ali, às vezes, a pessoa está cumprindo uma missão sem ela perceber, porque as coisas são cumpridas, essas missões são cumpridas de natureza espiritual, né? Então, a pessoa está ali viajando, tal, se divertindo, mas não tem ideia. Agora precisa ver o que está acontecendo mesmo, né? Porque são, como eu disse aqui, são casos específicos, né? Então eu conheço casos assim, ó, são casos específicos que eu estudei, pesquisei, analisei, tá? Então isso varia de pessoa para pessoa, né?
Então tem pessoas que viajam por muitos países desde a infância. Eu tenho casos assim na minha própria família, e a pessoa às vezes está cumprindo uma missão de natureza espiritual, mas não sabe. Então, olha, o dinheiro é fator decisivo quanto a viver fixo ou solto na vida, ou seja, a condição socioeconômica, financeira. Então, olha, tem que se levar em conta que sem dinheiro a pessoa não tem como ficar viajando não, pelo mundo, né, tal, né? Tá certo? Então a maioria das pessoas, essa situação já determina se a pessoa vai ser livre, né, solto, vai ficar mais solto ou vai ficar mais fixo. Tá certo? As pessoas que têm que trabalhar para poder sobreviver, sustentar a família, são aquelas pessoas que são mais fixas, né? Tá certo? Outros já nascem numa situação, numa família bem posicionada financeiramente, né? Com poder socioeconômico, né? Então a pessoa fica solta. Isso já acontece desde a infância. Outros têm que começar a trabalhar já ainda na adolescência, né? Para ajudar a família. Veja que me refiro a casos específicos, quando falo da pessoa ter um estilo de vida mais fixo ou solto. Então, olha, cada caso é um caso, precisa analisar, né? Então, alguém que entende do assunto precisa ver o que está acontecendo, né? Porque algumas pessoas que têm facilidade de viagem assim, podem estar cumprindo uma missão espiritual sem saber, né? Então, olha, seja como for, a pessoa tem que dar um jeito de evoluir consciencialmente na arena da vida. Então, olha, fixo ou solto, a pessoa tem que dar um jeito de evoluir, né? Se a pessoa tiver interesse em estudar o assunto, né? Em saber o que está acontecendo com ela mesma, né? Às vezes a pessoa tem um estilo de vida natural, espontâneo, ou seja, o fato dela estar relativamente desimpedida, com certo grau de independência, e as coisas fluírem mais facilmente, sem maiores entraves, com poucos obstáculos. Então, olha, às vezes aqui e acolá a pessoa tem um probleminha, né? Mas tem gente que as coisas fluem com mais facilidade, tá certo? A pessoa está mais desimpedida. Então, olha, tem gente com poucos problemas e as portas vão se abrindo logo adiante, né? Então tem uma avenida pela frente. Então as portas vão se abrindo, a pessoa tem poucos problemas, né? Agora tem outros que têm muitos problemas, né? Então, olha, eu também já vi casos de pessoas fúteis com mais de 50 anos de idade que viajam constantemente para vários países, mas suas viagens são apenas turísticas. Gente que tem bastante dinheiro, mas não sabe o que está fazendo aqui neste mundo. Então, olha, tem muita gente perdida por ela. Se você pega uma pessoa com mais de 50 anos de idade, que nem aqui, eu já vi casos assim, a pessoa fica viajando para o mundo todo, viaja para um canto, chega em casa, viaja para outro lugar, aí chega em casa, pega as malas, já vai para outro lugar, tal, né? Mas são viagens turísticas, assim, a pessoa está perdida, ela não sabe o que está fazendo no mundo aqui. Às vezes com mais de 50 anos a pessoa não sabe o que está acontecendo, tal, né? Isso com gente com mais de 50 anos de idade, né? Independentemente dessa importante característica de vida, né, característica de vida fixa ou solta, um detalhe para se pensar é o fato da pessoa estar ou não satisfeita com o seu processo existencial. Se ela gosta da sua vida como ela é, se está contente com as suas realizações pessoais. Então é importante a pessoa pensar consigo própria, né, se ela está contente com aquele estilo de vida dela, né? Mas é que nem eu falei, o ideal é a pessoa ter uma ideia, né? Quando é mais jovem é mais difícil, né? A pessoa saber o que está acontecendo consigo própria, tá certo? Mas independentemente do que quer que seja, o importante é ver se a pessoa está contente com aquele estilo de vida que ela tem, né? Tá certo? Então, gente, por hoje seria só isso mesmo, né? Tá? Bom dia a todos.